senhores e senhoras senadoras, o que me traz aqui é uma matéria publicada pelo jornal O Globo no último sábado. No último sábado, traz uma matéria em que fala sobre repasses feitos pelo governo federal aos municípios. Aonde o governo federal tem aliado, os municípios receberam mais. Aonde o prefeito não é aliado, os municípios receberam menos. E eu vou falar especificamente sobre a cidade de Manaus. A cidade de Manaus é administrada pelo prefeito Arthur Virgílio Neto, que é do PSDB. O prefeito Arthur Virgílio, há muito tempo, vem trazendo os projetos e esses projetos têm sido aprovados aqui no governo federal. Mas, infelizmente, a gente não vê uma boa vontade política do governo federal com a cidade de Manaus. Os repasses necessários para a população, e a população não pode ser penalizada porque o prefeito é ou não amigo da presidente ou dos ministros. A sociedade amazonense não aceita esse tipo de discriminação. Por isso, mesmo não sendo do partido do prefeito da cidade de Manaus, mas sou um cidadão da cidade de Manaus e do estado do Amazonas, venho aqui comunicar a essa casa que todos os projetos que a Prefeitura Municipal de Manaus, administrada pelo prefeito do PSDB, Arthur Virgílio Neto, entrou com muitos projetos no ano de 2013, 2012 e, vejam só, em 2013 foram cadastrados 55 projetos no Sigov, totalizando o valor de 99 milhões de reais. Destes, 27 foram selecionados, porém, foram liberados apenas 4 no valor de 4 milhões de reais, entre 2013 e 2014. Em 2013, o quarto município que mais apresentou projetos foi o município de Manaus, atrás apenas do município de Fortaleza, São Paulo e Curitiba. Em 2014, foram cadastrados 25 projetos novamente, totalizando o valor de 4 milhões e 400 mil reais, sendo que destes 10 projetos foram selecionados, porém, foi liberados apenas um no valor de 300 mil reais. Em 2014, o número de projetos cadastrados é menor, pois após a Copa do Mundo, todos os programas federais foram suspensos. Adiciono ainda que em 2014, a pedido do prefeito de Manaus, que prezou pela qualidade dos projetos, tivemos êxitos na aprovação de vários deles. Para a promoção da igualdade racial desenvolvidas pela ouvidoria e pelas secretarias ligadas à Prefeitura. Dessas 138 propostas inscritas no governo federal, houve aprovação de 48 propostas. A Prefeitura de Manaus foi a única entidade governamental do país que teve 2 projetos aprovados, ainda sem nenhum recurso que foi liberado. Digo isso porque um prefeito de uma cidade, seja de Manaus ou qualquer cidade desse país, para apresentar um projeto ao governo federal, gasta recursos da população. Porque se você não chegar com um projeto pronto ou um anteprojeto pronto, que tem um custo da prefeitura, não dá para você nem conversar e nem sentar com o ministro. Por isso, eu peço aos ministros da presidenta Dilma que olhem com carinho a cidade de Manaus. Vou me posicionar dia sim, dia não sobre essa questão, até ver uma mobilização maior por parte dos ministros, para que possa liberar os projetos aprovados à cidade de Manaus. Não é para o prefeito, é para a cidade de Manaus. Permite uma parte, senador? Pois não, senador. Senador Omar, eu quero cumprimentar Vossa Excelência pela iniciativa de tomar a palavra, mesmo de um partido diferente do partido do senador, do ex-senador Arthur Virgílio, prefeito Arthur Virgílio, diga-se passagem, um dos mais competentes políticos do Brasil, um campeão de popularidade em Manaus pela qualidade da gestão que está fazendo, mesmo não sendo Vossa Excelência de partido igual o partido do senador Arthur Virgílio, toma a iniciativa de fazer a defesa da cidade de Manaus, da sua capital, Vossa Excelência que foi governador. E eu quero dizer que eu quero me associar por inteiro ao compromisso de Vossa Excelência nessa luta contra o sectarismo, contra a segregação, contra encostar pleito porque é adversário político.
Manaus é uma cidade importante, merece o respeito e o apreço do governo. E eu quero dizer que Vossa Excelência não está só nesta luta e nesta guerra. Contará comigo e com absoluta certeza com muitos senadores desta casa que têm respeito e apreço pelo prefeito Arthur Vigílio e que respeitam a capacidade de administrar de quem age com competência e com probidade. Muito obrigado, senador Agripino. Senador Omar. Pois não, senadora. Se Vossa Excelência me permite a parte, eu gostaria muito, senador. Primeiro, cumprimentar Vossa Excelência pela preocupação que apresenta em relação à cidade de Manaus. Segundo, dizer que eu quero falar da cidade de Manaus, assim como falem pelo governo, pelo Estado do Amazonas e não pelo governo. Vossa Excelência foi governador do Estado do Amazonas. E Vossa Excelência sabe que, quando foi governador, teve muito mais recursos disponibilizados pelo governo federal do que qualquer outra administração que por lá já tinha passado. E Vossa Excelência, se bem leu a matéria, como eu li a matéria do Globo, e, aliás, pelo que eu percebo, a matéria fala sobre Manaus em 3 linhas, que não é nem do corpo da matéria. Números, aí 3 linhas cita Manaus, dizendo que o prefeito anterior, que também não era do partido do presidente Lula, tampouco do partido da presidenta Dilma, o presidente amazonino, teria recebido em torno de 34 milhões de reais, contra um pouco mais de 1 milhão recebido pelo atual prefeito. Mas se Vossa Excelência teve a preocupação de ler a matéria toda, a matéria mostra prefeituras que são dirigidas por administradores que não pertencem ao partido da presidente e que tiveram muitos recursos liberados. Eu não sei de cor aqui porque eu não estou com a matéria na mão, mas, salvo engano, eu acho que a cidade de Santos, em São Paulo, que é dirigida por um correligionário do adversário da presidente nas últimas eleições e recebeu muitos recursos. Eu acho que Vossa Excelência tem que ser justa. Eu também defendo muitos recursos para a minha cidade. Manaus precisa urgentemente de ter um projeto de mobilidade urbana. Aliás, o governo federal disponibilizou recursos para a mobilidade urbana. Senadora. Disponibilizou. Não é verdade. Vossa Excelência concedeu a parte a mim, senador. Vossa Excelência, porque se Vossa Excelência não concede, eu baixo meu microfone com toda a educação. Não é verdade. Vossa Excelência me concedeu a parte ou não, senador? Porque se Vossa Excelência não me concede a parte, eu baixo meu microfone. Educadamente, espero ser chamada para falar, presidente. Tá bom. Educadamente, mas se Vossa Excelência me concedeu a parte, eu já estou concluindo. E depois vamos ver quem está com a verdade ou não. Estou concluindo, senhor presidente. Então, veja, Manaus, como uma das sedes da Copa do Mundo, obteve recursos para fazer e desenvolver o projeto da mobilidade urbana. Esses recursos foram devolvidos aos cofres da União pela Caixa Econômica por falta de projeto pela Prefeitura. E, por último, quem foi à imprensa dizer que nós não teríamos tão cedo a mobilidade por falta de projeto foi o próprio prefeito de Manaus. Então, seja justo, senador Omar, com o Estado do Amazonas e com o governo federal, que nunca tivemos um governo que ajudou tanto o Estado do Amazonas e a cidade de Manaus. Inclusive, muitas das obras que Vossa Excelência, como governador, fez na cidade foram com recursos do governo federal. Alguns financiados, outros a fundo perdido. E essa não é a nossa querida cidade de Manaus, senador. Agora, se o prefeito não tem capacidade para fazer nenhum projeto, eu não tenho culpa. Então, o prefeito que se atente e que vá aprender a administrar, quem sabe terá recursos do governo federal. Muito obrigado. Senador Omar, só um minutinho, senador. Deixa eu responder a minha conterrânea, senadora do Estado do Amazonas, já está há 4 anos aqui. Deixa eu dizer, não é verdade, senadora. O governo federal nunca foi bonzinho com o Estado do Amazonas, emprestou dinheiro e nós estamos pagando juros por esses recursos. A fundo perdido se colocou dinheiro fora desse país. Dinheiro subsidiado foi mandado para fora do país. Para o Estado do Amazonas, não. E lhe digo mais, a mobilidade urbana era um recurso de empréstimo. Então não devolvemos nada, porque é empréstimo. Se devolve recursos a fundo perdido. O governo federal não arcou com os compromissos na Copa do Mundo. Nenhuma sede recebeu dinheiro a fundo perdido para fazer obra na Copa, não. A não ser uma emenda sua, senadora Vanessa, feita no Ministério do Esporte, que foi mudada para o Ministério do Turismo, que foi uma obra do estádio para 10 mil lugares, que Vossa Excelência fez essa emenda. Só essa obra. Os outros 400 milhões da Arena, dinheiro emprestado que o povo amazonense está pagando. A ponte, dinheiro emprestado que o povo amazonense está pagando. E outras obras que o povo amazonense. E
1 bilhão e 200 milhões de reais também não era fundo perdido. Era dinheiro emprestado que o povo amazonense tem que pagar. E eu estou aqui, não é dizendo que não é para passar dinheiro. Tem que passar dinheiro para os municípios, para o estado de São Paulo, para Curitiba, para quem que seja, mas passe dinheiro para a cidade de Manaus. Não persiga o prefeito Arthur Vigílio, porque ele ganhou a eleição. A senhora sabe muito bem que eu apoiei a senhora para a candidatura a prefeita, mas nem por isso eu aceito que se persiga a cidade de Manaus. Aqueles representantes do estado do Amazonas que falarem ao contrário, estão fazendo um jogo que não é o jogo do povo amazonense, que não é o jogo da cidade de Manaus. E aí, as consequências são nas urnas como foram e serão, sempre serão. Então, senadora, a senhora está há 4 anos aqui, conseguiu-se uma emenda para fazer uma obra no ministério, que nós tivemos que trocar de ministério, mas foi isso. Eu não estou aqui reclamando da presidente Dilma, não. Eu estou querendo que a presidente Dilma ajude a cidade de Manaus, mande dinheiro para o prefeito. O prefeito tem se esforçado e vai continuar se esforçando para fazer uma grande administração. Pois não, senador? Senador Omar, eu gostaria também de me solidarizar e parabenizar pelo pronunciamento que Vossa Excelência faz aqui na defesa da sua cidade de Manaus, defesa do seu estado do Amazonas e defendendo também um dos políticos mais inteligentes e brilhantes que já passaram por esse Senado Federal e que sou testemunha de todo o esforço, empenho e dedicação que o prefeito tem dedicado hoje à sua cidade, e não é justo, não é correto, não é republicano que seja prejudicando a sua cidade de Manaus apenas por ele ter sido um brilhante oposicionista aqui nessa casa, oposicionista, inclusive, que já previu uma porção de coisas que está acontecendo hoje e que ele previu como oráculo com a maior antecedência. Talvez por isso exista essa perseguição, essa falta de boa vontade, que Vossa Excelência só deve ser enaltecido por aqui vir reclamar, defendendo os interesses do seu povo. Muito obrigado, senador. Senador Telmário. A senhora decide, né? Alô. Senador Omar, primeiro eu parabenizo Vossa Excelência por estar defendendo o seu Estado. Isso realmente enobrece Vossa Excelência, mas isso não é uma tônica no Brasil. No meu estado, por exemplo, o município de Caroeba é do PSDB. 15 milhões para lá, nenhum tostão para as prefeituras do PT. O estado de Roraima, 4 milhões. 42 milhões para a prefeitura de Boa Vista, que não apoiou a Dilma. Quem apoiou a Dilma foi o governo do estado. Então, Vossa Excelência faz uma comparação que não há padrão no Brasil. No meu estado está beneficiado quem foi contra a presidente Dilma. Queria fazer esse registro. Eu vou dizer uma coisa, eu não estou entrando nessa questão. Eu estou aqui defendendo o meu estado. Eu vim aqui para defender meu estado. Só para concluir, senhor presidente. Eu estou aqui para defender meu estado. Achar que mandar para o estado, o recurso que foi mandado para o município, se achar que está suficiente, é porque nós não temos mais problema a resolver. E se a gente não pedir, presidente Renan, tenha certeza que pela boa vontade não chegará esse recurso lá. Era o que eu tinha a dizer e aqui continuo a afirmar. Permite uma parte, senador Omar. Aqui. Eu concedo, se ele me der tempo ainda. Senador Flecha, enquanto nós preparamos o painel, eu ouvirei Vossa Excelência também pela ordem. Nós combinamos agora de ouvirmos o senador Aécio Neves. Eu queria partear o senador Omar, mas eu faço... Muito obrigado. Vossa Excelência, fica à vontade, Senador, eu irei fazer um ofício dando a relação dos recursos que pode ser liberado pelo governo federal e vou mandar via presidência dessa casa, por favor, tá? Conceda a palavra pela ordem ao senador Aécio Neves. Com a palavra, Vossa Excelência. Senador Renan Calheiros, e antes de adentrar no tema que me traz nesse instante a essa tribuna, eu não posso deixar de fazer referência ao pronunciamento recém-encerrado do senador Omar, que merece todo o nosso respeito e eu diria até admiração pela posição corajosa que toma.
ao fazer algo corriqueiro nesta casa, defender o seu Estado e a capital do seu Estado. Nós assistimos algo aqui, senador Omar, para mim, inédito nessa casa. Quando eu vi a ilustre senadora do PCdoB a parteá-lo, achei que ela faria aquilo que comumente fazemos todos nós acima dos partidos políticos, nos solidarizarmos com os interesses da nossa gente. Ao contrário, a senadora parece que se incomodou em vê-lo defender os interesses da capital do estado do Amazonas acima dos interesses partidários, algo absolutamente inusitado. Porque quando trata de atender aos interesses daqueles que representamos, não deve haver limites. Se emendas já foram aprovadas, que outras venham. Mas o que nós assistimos no Brasil de hoje é uma concentração abusiva e cada vez maior dos recursos na União, em detrimento dos municípios e dos estados, e em especial daqueles que fazem oposição ao governo central. Vossa Excelência, senador Omar, merece mais uma vez o nosso respeito, e Vossa Excelência não presta aqui apenas solidariedade ao grande parlamentar, ao grande prefeito Arthur Virgílio. Presta solidariedade à população da sua cidade, à população de Manaus, que eu aproveito aqui de público para agradecer o extraordinário resultado que me deu nas últimas eleições. Mas o tema